Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso irmão Jesus Cristo. Quando nós fazemos a vontade do Pai, como Ele está nos falando hoje das boas atitudes que Deus nos conhece, Deus nos atrai até Cristo, né, através do seu Espírito. E ouvindo as advertências do seu Espírito, nós perseveramos no caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele ainda disse ali em Bodas de Caná, quando ali o povo coloca água nas 6 talhas, para que Ele transforme no vinho, Ele disse: aqueles que fazem a minha vontade são meus amigos. Além de um irmão, um amigo na diversidade, mediador entre Deus e homens. Quando nós fazemos a vontade do Pai, Ele nos atrai até Cristo, enviando o Espírito em nome de Cristo, e perseveramos nas boas atitudes do qual Deus está nos falando. E aquele que persevera nas boas atitudes, ele sempre vai andar diferente do mundo. Ele não busca o que há no mundo e nem usa do entendimento segundo o mundo. Ele nos ensina. Aquele que ama o mundo não ama a Deus. Aquele que ama o Deus Mamon não ama a Deus, porque a um há de servir e o outro odiar. Aquele que diz que chama seu irmão de idiota, a qual vê, como dizeis que pode amar a Deus, a qual não vê. Não se cumpre o amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, e nem se cumpre o amar o próximo como a ti mesmo. Aonde, se não segue o Espírito de Cristo, se não ouve as suas advertências, da qual purifica a alma, o coração, o coração acumula raízes venosas, são brigas, dissensões. Esses que assim perseveram amam o pecado, não desvia do mal, por ser de entendimento segundo o mundo, segundo o padrão deste mundo. E aquele que segue segundo o Espírito de Cristo, ele não amolda segundo o mundo. Ele permite ser renovado dia após dia na fé, segundo o Espírito de Cristo opera em nós. Assim nós caminhamos dia após dia, na perseverança, pelo amor. A Bíblia diz que é o amor no mundo agonizante. Temos que ter sabedoria para viver onde muitos se opõem à verdade, muitos rejeitam a verdade, da qual podia prolongar os seus dias e ainda alcançar a salvação e a vida eterna. Porque a Bíblia diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não vejam a glória que é revelada através do Evangelho,
muitos naufragam no amor e vivem na apostasia, né, no esfriamento. Assim como a Bíblia dizia já, temo, assim como a serpente enganou Adão e Eva, ela venha vos seduzir e afastar tão rápido da pura devoção a Cristo. Porque a Bíblia diz que os escândalos iriam acontecer, seriam inevitáveis, né? Mas ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, os pequeninos, né? Ai daqueles que desencaminham aqueles que creem em mim. Seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos, ao invés de agora ter conhecido, virado as costas aos santos mandamentos. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Porque ele tudo contempla, né? Ele sabe todas as coisas. E nós temos que ficar vigilantes, né? Cumprir o propósito do qual ele nos chamou. Perseverar até o fim, porque a fé, ela é participante do início ao fim. E assim nós devemos perseverar dia após dia, né? Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, é o Evangelho, é o fundamento do qual é o alicerce que já foi lançado, né, a pedra angular. E aqueles que a rejeitam, né, porque a Bíblia diz que cada um deve construir com responsabilidade segundo um único fundamento, que é Cristo Jesus. Mas aqueles que constroem por outros fundamentos, seja ouro, prata, feno, capim, nós estamos vivendo os tempos onde a obra de cada um está sendo provada pelo fogo, né? Temos que ser o bom sal, porque o bom sal, ele persevera no fogo, né? Já o sal, se perder a propriedade, ele se torna insípido, né? E então, quando vem a provação das obras, das quais são as atitudes, se estar insípido, só serve para ser lançado no chão e ser pisado, né? Não passa na provação pelo fogo, do qual nós estamos contemplando nos últimos dias, né, no meio de nós. Só vai perseverar aqueles que estão autorizados, aqueles que estão segundo as boas atitudes, aqueles que a própria palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja, porque ele está com o governo, ele está com o julgamento. O Pai não julga, o Pai concedeu que ele julgasse nos últimos tempos. Ele tem a chave da morte e do inferno, ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha também, nem um ser humano mero mortal é capaz de abrir, né? E nele nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Somos participantes. Ele não divide, mas nos compartilha o seu Espírito. E nos compartilha através do Espírito Santo honra, glória e imortalidade. E em mais um dia que a gente continue perseverantes
porque os dias são maus, né? Dias de apostasia, esfriamento, aonde Ele está provando a cada um, como Ele nos disse hoje, Ele está purificando o templo, né? Ele está exercendo o direito, Ele está trazendo galardão, né, ao povo, quer sejam boas, quer sejam más. E mais um dia, Jesus, nós somos gratos. Continua, meu amado Jesus, purificando o templo sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Continua, o Senhor diz que a um o Senhor rebaixa, o outro promove. Continua tirando toda a impureza, e permaneça somente aqueles que estão bem dispostos, através das boas atitudes, a te louvar e adorar. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, que o adoram em espírito e em verdade, em espírito de Cristo, através das boas atitudes, não somente com um mover de lábios, com um coração distante. É o que nós te pedimos em mais um dia, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.